Olá, bom dia, uma ótima sexta-feira a todos, na paz do nosso Senhor Jesus. A palavra que Deus me confiou para hoje está em Lucas, capítulo 15, versículo 1, 2 e de 8 a 10, tá bom? O que Deus realmente valoriza. Em Lucas, capítulo 15, Jesus conta 3 histórias, todas falando sobre coisas perdidas e novamente encontradas. O que levou Jesus a contar essa história? O público de Jesus, os fariseus, vem da palavra que significa separar, afastar. Assim quer dizer grupos dos separados, verdadeiro povo de Deus. Os seguidores do judaísmo, obedecendo à Torá, lei dada por Moisés, foram responsáveis pelo surgimento das sinagogas. Porém, em adição à lei escrita, criaram a lei oral, e também chamada por Jesus como tradição dos anciões. Escribas eram os mestres e doutores especializados na interpretação e ensino da lei, ou Torá. Muitos deles seguiam a corrente dos fariseus. Publicanos eram cobradores de impostos, sendo judeus que trabalhavam a serviço do Império Romano. Usavam o seu trabalho como forma de enriquecer, cobrando impostos além do que era estipulado pelo Império. Isso revela que eram totalmente desprovidos de patriotismo e de sentimento pelo povo, que em muito já era muito explorado, e eles eram ladrão e corruptos. Os pecadores eram considerados como os pecadores pelos fariseus, além dos praticantes de imoralidade, e todos os demais que não seguiam a lei oral, criada por eles mesmos e suas tradições. Os fariseus e os escribas criticavam Jesus por comer junto com essas pessoas. As refeições eram conjunta e não era algo corriqueiro. Não se comia com qualquer pessoa. As refeições em grupo tinham o significado de comunhão, de compartilhar. Para esses religiosos, ao comer com pecadores e publicanos, Jesus estaria se igualando a eles. A história que Jesus contou em Lucas 15, ele faz uso de 3 diferentes histórias para demonstrar o valor do pecador aos olhos de Deus e a alegria de Deus, promovendo até mesmo festa no céu quando alguém se arrepende. Oh, glória, aleluia! A ovelha perdida. A ovelha perdida, nessa parábola, Jesus usa o exemplo da ovelha, um animal doméstico e de grande importância na economia judaica. Hoje no Brasil, há tipos de ovelhas que podem custar até R$ 2.000, ou até mais que isso. Assim, Jesus mostra aos hipócritas fariseus o que fariam por causa de um animal, e que se um animal tem tanto valor para eles, muito mais um ser humano aos olhos de Deus. O filho pródigo. Essa outra história fala sobre o reencontro de um pai e entre um filho precioso. Se o pai recebe um filho que o abandonou de braços abertos e festeja seu retorno, Deus também faz festa quando um pecador se arrepende. A dracma perdida. Porém, queremos nos ater à história da dracma perdida. Jesus faz uso de uma comparação não muito usual nessa história, porque coloca como personagem principal uma mulher.
Na sociedade judaica daquela época, a mulher não era tida em alta estima. A mulher da dracma perdida era uma mulher pobre, e Jesus diz que ela possuía 10 dracmas. Uma dracma era uma moeda grega com peso de 3,6 gramas, com um valor semelhante ao do denário. A moeda romana, né? Porém, o denário valia um pouquinho mais. O denário pesava 4 gramas e representava o salário por um dia de trabalho. Ou seja, ela teria perdido o equivalente a um dia de trabalho. Porém, ela perdeu mais do que isso. Para aquela mulher, a dracma teria o valor dobrado, porque o salário de uma mulher nos dias de Jesus era a metade do salário de um homem. A dracma perdida não teria tanto valor aos olhos de outros homens, como tinha aos olhos das mulheres. Para elas, a dracma não tinha valor dobrado, representava 2 dias de trabalho. Ao usar a história de uma mulher, quando está falando sobre a preciosidade e que é a alma humana aos olhos do Deus Todo-Poderoso, Jesus, ele está reconhecendo o valor da mulher aos olhos de Deus e na sociedade, valorizando o que é importante para a mulher. Ele fala da perda de uma moeda de prata tão preciosa para aquela mulher, que ela não mede esforço para encontrar. Jesus não viu isso como algo corriqueiro, uma vez que ele fala sobre festejar o encontro da dracma com as amigas, comparando com a alegria que há diante de Deus pelo arrependimento dos pecadores. Dando importância ao trabalho da mulher, ele descreve a atividade feminina de limpar a casa. Ele diz que ela acende a candeia, e isso nos ajuda a entender também o tipo de casa em que ela vivia. Deveria ser uma casa pequena, talvez um cômodo apenas, com poucas janelas. Ao acender a lamparina, essa mulher está investindo dos seus recursos para recuperar aquela moeda. A lamparina era abastecida com azeite, precioso óleo para as famílias judaicas, que era usado de diversas formas. Assim que Deus nos convida a valorizar o que é realmente importante para Ele, Jesus usa nesses exemplos algo que era valioso para a economia judaica, a ovelha. Ninguém poderia negar o valor da ovelha, algo que não era considerado de grande valor por todos. Uma dracma, muitos podiam questionar se haveria necessidade de tanto trabalho para encontrar uma moeda, e muito mais festejar o fato de achar essa moeda. O propósito das 3 parábolas, essas 3 histórias, têm um único propósito de revelar o que realmente é importante para Deus, de tudo o que fazemos na nossa vida pessoal e ministerial. Na obra de Deus, só será aprovado pelo fogo, o que resultar em salvação de almas. Apenas o que fizemos em promover o estabelecimento da comunhão entre Deus e o ser humano. Podemos gastar nossos esforços, nossas energias, nosso tempo na obra de Deus. Podemos nos dedicar e trabalhar arduamente para o Senhor. Mas a obra que permanece e resulta em festa no céu é a obra missionária, é a obra que leva Cristo ao mundo perdido. Quando trabalhamos para realizar uma festividade, às vezes ficamos atribulados com tanta coisa, né? Queremos que tudo dê certo. Nessas ocasiões, até o fogo desce, mas acaba a festividade.
acabou o fogo e restaram apenas as cinzas, que logo se desfarão com o vento e aquele fogo será esquecido. Então nos perguntamos: será que vale realmente a pena? Se as nossas obras não tiverem resultados eternos, então seremos reprovados pelo Senhor. As nossas construções, os nossos belos templos, de nada valerão se não forem usados para promover a salvação do homem perdido. Vamos, irmãos, valorizar o que é realmente importante para Deus, o ser humano. Vidas que constam o precioso sangue de Jesus Cristo. Vidas que custou o sangue de Cristo. Vamos valorizar o trabalho de mulheres anônimas, mulheres que não são reconhecidas no ministério que exercem, mas cujas vidas são o retrato do próprio amor de Deus, tá bom? Recebe essa mensagem, tá bom? Que possamos ser pessoas melhores e valorizamos, né, todas as pessoas, sem importar a classe social, tá bom? Somos todos filhos de Deus, tá? Como Jesus disse que ele nos deixou um mandamento, né? Um não, dois. O primeiro, amar o nosso Deus de todo o nosso coração e amar o próximo como a nós mesmos, tá bom? Recebe essa mensagem. Beijo no coração de todos.